Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, mas antes da meditação na palavra de Deus, quero pedir a você que deixa aí o seu joinha, compartilhe, clique aí no compartilhar, clique no joinha, clique aí no sininho também. Vai aparecer a palavra todas e você clica em todos também, você receberá todos os nossos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O tema será promessas. E se você prestar muita atenção, e se você seguir, prestar atenção na mensagem de hoje, nas próximas que virão sobre promessa, porque nós vamos desenvolver alguns vídeos dentro desse tema promessas, e você verá que isso servirá para seu elevo espiritual. A sua fé será edificada e você vai entender o porquê de servirmos a Deus, o porquê ser um cristão, por que receber Cristo como Senhor de nossas vidas. Então, o assunto é promessas, e a primeira e maior de todas as promessas que está na palavra de Deus, é a maior de todas as promessas, eu coloquei aqui como, eu considero como a primeira e a maior de todas as promessas. É João capítulo 5, versículo 24. É a promessa maravilhosa de vida eterna. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então quem ouve a palavra de Deus, quem crê na palavra de Deus, quem crê no Senhor Deus, que enviou seu Filho Jesus, quem crê em Jesus, quem recebe o Senhor Jesus como Senhor da vida dele, essa pessoa tem a vida eterna. O que é isso? É a vida após a morte. A vida biológica, essa vida física, material, aqui ela termina. Mas a outra vida após a morte continuará no céu. E será uma vida maravilhosa. Então esse é o motivo principal de nós servirmos a Deus. Não pode ter outro objetivo. Alguns querem servir a Deus, querem compromisso com Deus para que Ele abençoe o casamento, restaure o matrimônio, cure as enfermidades e abençoe a vida financeira. E Ele faz tudo isso e muito mais. Ele tem poder para fazer. Mas esse não pode ser o motivo principal. Esse não pode ser o motivo. O principal motivo de servirmos a Deus é por causa da vida eterna, a vida após a morte. E aqui mesmo em João, no capítulo 6, em João mesmo 6, aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 40, também está dizendo assim, ó: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna. E o Senhor Jesus ressuscitará no último dia para estar com Ele no céu. Então essa é a primeira e maior promessa, é a promessa da nossa vida após a morte. E quem conhece bem essa promessa e crê no Senhor Jesus, ele não tem medo da morte. Mas quem não tem compromisso com Cristo, não conhece essa promessa, não está compromissado, ele entra em pânico só de pensar em morrer. Então, meu irmão, minha irmã, você que já crê em Jesus, já recebeu Cristo como Senhor, lembre-se que tudo aqui é passageiro. O que nos importa
é a vida eterna com Cristo. O resto que Ele nos der, nos abençoar aqui nessa vida, como diz o ditado, é lucro. Mas nós estamos focados na nossa vida após a morte. E você que ainda não fez isso, assuma um compromisso com Cristo, receba Ele como Senhor da sua vida, porque um dia você terá a sua vida eterna, um dia você poderá ir morar no céu. Lá é o lugar que Deus criou para nós estarmos com Ele. Mas existe uma outra grande promessa na palavra de Deus, é a promessa de perdão. A promessa de perdão, nós encontramos ela aqui em 1 João, em João capítulo 2, versículo 1 e o 2. Promessa de perdão é uma outra grande promessa de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, João, usando uma palavra carinhosa, ele usa a palavra filhinhos. E fala nos recomenda para não pecar. Mas se caso alguém pecar, ele nos lembra que nós temos um advogado junto ao Pai, que nos defende, que intercede por nós. E ele deixa claro aqui que por meio de Jesus nós somos perdoados. É por meio dele. Então essa é uma promessa de perdão. Quando você peca, quando nós pecamos, a tendência é o diabo querer acusar e dizer, olha, agora acabou, Deus não vai ouvir a sua oração e etc. Mas não. É só você reconhecer, nós reconhecermos nosso pecado, nosso erro, confessarmos e pedirmos perdão a Deus. 1 João 1:9 diz assim, 1:9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos. Quem sabe você pecou e está aí sem saber o que faz. Confesse ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Essa é a promessa de perdão. E nós encontramos ela em Isaías 55, no Antigo Testamento. Também essa confirmação aqui em Isaías 55. O Senhor também falando sobre o perdão. Isaías 55, no versículo 7, diz assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Grandioso é em perdoar. Não tem tamanho de pecado que o Senhor não possa perdoar. Não existe pecado que Ele não possa perdoar. Com exceção de um pecado que a Bíblia diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um cristão conhecedor da palavra de Deus que começa a blasfemar contra o Espírito Santo, isto é, pessoa que atribui algo feito por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ele pega essa obra do Espírito Santo e ele atribui ao diabo, dizendo que é o demônio que realizou isso. Chama-se blasfêmia. Mas com exceção disso aí, o Senhor nos perdoa. Então é promessa de perdão. E o maravilhoso é que a pessoa pode ter feito o que fez na vida. Quando ele volta para Cristo, quando você recebe Cristo como Senhor,
se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, e do seu passado não me lembrarei mais. Você pode ter feito tudo de errado que você imagina aí, e às vezes pensando, Deus não quer nada comigo porque eu pequei a minha vida toda, mas não. Quando você recebe Cristo, o Senhor apaga aquilo ali. Como apaga um apagador que vai no quadro e apaga. Então, Cristo, o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele quem nos perdoa. Guarde essa palavra em seu coração, nós vamos dar continuidade em outros vídeos sobre as promessas de Deus. Desde já, Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e continue nesse canal que nós vamos lançar outros vídeos sobre as promessas de Deus. São muitas as promessas para mim e para você. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.